Contato no agora é com um acadêmico, diplomata, filósofo, cientista político e o homem que leva o nome da Lei Rouanet, o autor Sérgio Paulo Rouanet. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, sim. Em primeiro lugar, como o senhor acompanha o que está acontecendo nesse momento, esse caso da Polícia Federal? O senhor parou para acompanhar desde ontem, não? Estou acompanhando pela televisão e pelo jornal. Hoje, aliás, tem uma matéria excelente sobre o assunto no jornal O Globo. Vale a pena ler. Professor, foi desvirtuado o espírito da lei? Qual era o espírito da lei? Completamente, esse é o problema. Esse é que é o problema. Não se trata de criar uma lei completamente nova, porque a lei originalmente era uma lei que me parece, desculpe, releve aí o corugismo do pai dessa lei. Eu fico um pouco contrafeito quando eu vejo que há críticas à lei feitas por pessoas que nunca leram a lei. Então, como eu disse, eu acompanhei esses acontecimentos. Eu acho que ninguém pode, não sei, deixa eu ler para o senhor esse artigo editorial do Globo, que eu acho que é uma boa introdução em matéria. Estamos conversando com Sérgio Paulo Rouanet, né? O autor da Lei Rouanet. Desde então a lei entrou na berlinda. Desde o momento em que ela foi criada, né? Ela tem problemas, muitos. A maioria das produções fica em capitais onde a oferta cultural já é maior. Como as empresas decidem em que projetos querem investir o imposto que devem, os de maior visibilidade e apelo de público acabam levando vantagem. Faltam pareceristas para avaliar o que se pede e falta fiscalização sobre o que se ganha. Problemas expostos, a Rouanet dominou o debate. Do Facebook ao palco, passou a ser demonizada por uns, defendida com unhas e dentes por outros. E no momento em que se julga mais do que se investiga, artistas e produtores começaram a ser chamados de vagabundos por usarem a lei. O que se viu ontem com a Operação Boca Livre, porém, é diferente. Aí entra numa área que eu acho que a gente devia ir com cuidado, porque não temos informações ainda. Então, como eu disse, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o pouco que eu sei foi o fruto de uma decisão de ouvir, tomar na televisão, anotar uma ou outra coisa e ler jornais que sempre tem uma decalagem, né, com relação à notícia do mais atual. Mas vamos lá, qual era o espírito da lei quando ela foi criada? O espírito da lei era financiar a cultura, democratizar a cultura. Eu acho que isso foi atingido em grande parte, e apagar um pouco essa distinção que me parece completamente injusta entre cultura popular e cultura erudita. Eu acho que cultura erudita, desde que o ingresso seja gratuito, terá uma enorme afluência de público. E, por outro lado, não vale a pena transformar a indústria, o folclore, num artigo para ricos. Então, eu não quero que esse tipo de... Eu gostaria, na época, o objetivo foi esse. O que faltava cultura, o que faltava na época era um mecanismo qualquer que proporcionasse o incentivo necessário para financiar projetos culturais. A ideia original era que esses projetos fossem financiados e chegassem à população de forma gratuita? Isso. A minha ideia, em todo caso, claro que isso não podia ser posto no texto da lei, ela não seria aprovada porque existem outros interesses, mas eu acho que o espaço da cultura é um espaço grande e generoso, onde cabem todos. Então, os mega shows de sentido de valor puramente comercial não deveriam ser estimulados, e a lei prevê mecanismos de uma democratização. Isso, inclusive, vale também para a democratização em termos de assimetrias regionais de renda e de prosperidade, porque outra crítica que se faz à lei Rouanet é que existem
as regiões, os projetos de maior visibilidade se concentram no eixo sul, sudeste. Sim. E com isso o espírito da lei fica um pouco prejudicado. Mas eu acho que não de uma maneira irreversível. Eu tenho a impressão que muita coisa pode ser feita sem revogar a lei, sem criar por um mecanismo adicional e, sobretudo, evitando o que me parece que seria absolutamente condenável, que é o dirigismo cultural. Porque é uma grande desvantagem de dar um peso grande ao setor público é transformar o Estado no grande agente do florescimento cultural no Brasil. Isso deve ser evitado. Certo. Professor, para a gente aprofundar essa questão, vamos lá, vamos dar alguns nomes. Eventos como Rolling Stones, Madonna, Cirque du Soleil... Eu preferia não dar exemplos. Bom, Eu diria é por aí. É por aí. Tá. Esses não deveriam receber, então, o incentivo, porque esses deveriam, já que cobram ingressos para a população assistir, para o público assistir, não deveriam receber incentivo. Se fizessem um espetáculo gratuito na beira de uma praia, em um estádio aberto, aí sim eles poderiam receber incentivo. Esse era o primeiro espírito, a primeira ideia lá atrás. A ideia da praia não estava na minha mente, não. Bom, mas é uma ideia simpática. Um local aberto, isso que eu digo. Eu sei o que o senhor quis dizer. Não. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Quando o senhor hoje faz uma análise dos 25 anos, né? Surgiram novos artistas a partir da Lei Rouanet, o livro ganhou incentivo a partir da Lei Rouanet, o teatro teve seus espaços ampliados, as orquestras sinfônicas ou filarmônicas ou orquestras brasileiras populares tiveram um despertar a partir da lei. O senhor imagina, o senhor consegue fazer uma leitura disso? Não, eu acho que aí seria exagero, né? Aí seria levar o orgulho de pai longe demais. Não acredito que tenha havido realmente um boom cultural miraculoso a partir da lei, mas ela prevê mecanismos para melhorar, inclusive ela não é incompatível com uma coisa que o ministro Juca Ferreira fez logo que ele assumiu no ano passado, que ele conseguiu aumentar substancialmente o orçamento da cultura no orçamento geral do Brasil. Então isso pode ser feito. A lei cultural, a lei de cultura habitualmente é vista como um mecanismo que prevê o mecenato. A lei tem 3 pilares e as pessoas em geral só focalizam um deles, que é a renúncia fiscal, o mecenato. Então esse mecanismo pode ser melhorado também, mas existem outros que não dependem tanto assim desses obstáculos, que não são obstaculizados tanto assim por esses fatores, como por exemplo um mecanismo de bolsa que ninguém conseguiu implementar até hoje, mas eu acho que deveria ser feito um estudo sobre a possibilidade de usar esse mecanismo de bolsa, que é o FICART, e o Fundo Nacional de Cultura. É uma coisa que pouca gente menciona, que a lei de cultura não é somente um tripé, ela abrange também um terceiro elemento, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é a única parte onde existe dinheiro vivo, não renúncia por parte do Tesouro Nacional, mas dinheiro vivo e não é pouco. Uhum. Então eu diria que seria preciso sim, para que se dê esse florescimento cultural que o senhor menciona, seria preciso sim estudar como tornar mais eficazes certos mecanismos já existentes na lei. Mas eu não tenho dados no momento, mas eu sei que, voltando a esse artigo que eu li do Globo, sim. Tem um dado, olha aqui, foram feitos 32 mil projetos
só nesse período de pequenas peças de teatro e encontros literários a musicais milionários e grandes festivais. Desde então, a lei entrou na Berlinda. A partir desse momento, a lei injetou 12 bilhões de reais na economia desde 2006, segundo o Ministério da Cultura. Então, nem ser demonizada, nem ser idolatrada. Claro. Bom, eu imagino que desde ontem, né, não só pela imprensa, mas também por outras pessoas do mundo artístico, do mundo cultural brasileiro, o senhor tenha sido procurado. De alguma forma, o senhor pretende entrar nesse debate? Não, de jeito nenhum. Eu entrei nesse debate meio a contragosto, e o senhor eu não entrei, também fui infiel ao meu princípio, porque eu simpatizei com o senhor a partir de sua voz. Eu acho que é a voz de uma pessoa de bem. Tá bem. Bom, eu quero agradecer ao senhor, lhe desejar um bom dia de trabalho aí, nós vamos continuar acompanhando, infelizmente um noticiário ruim, né, mas vamos ver se alguém consegue... o Globo, você terá uma impressão um pouco mais otimista. Uhum, Você perfeito. devem ter aí, né? Claro. Não, perfeito. Não, mas só para dizer o seguinte, infelizmente o noticiário ruim que está sendo destacado nesse momento, a gente espera que consertem todos esses erros aí, que a gente consiga, né, para afinal de contas, vamos torcer. melhorar tudo isso. Vamos torcer. Muito obrigado, então. Um bom dia. Tchau.